Boa noite a todos e a todas. É um prazer, um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus nesse culto. Um culto mais encantador, né? O culto do Dia das Mães, um culto alegre, um culto festivo. Quem esteve aqui ontem na tarde do Café Colonial? Levanta a mão aí. Uma boa galera, né? Não sei se você comeu tão bem quanto eu comi, mas a gente, além de comer das 3 até as 7 da noite, a gente teve o culto de jovens e depois ainda a gente terminou o Café Colonial à meia-noite. Os jovens foram comendo e não teve fim, né? Podia tomar café da manhã de novo porque tinha comida. E claro, né, da meia-noite às 6 da manhã veio as insônias e as lembranças do Café Colonial. E eu tive alguns pesadelos. Eu quero compartilhar com os irmãos porque eu acredito no poder da revelação. Talvez os irmãos possam revelar aquilo que eu sonhei. O sonho que eu tive claro, né, suando e lembrando das tortas e dos bolos. Mas eu lembro que eu sonhei com o pastor Jacques. Tava sem cabelo, cara. Tava menos ainda. Mas era o pastor Jacques e mais 2 irmãos da igreja, que eu não vou citar o nome aqui, mas eles estavam junto comigo. Eu estava um pouco afastado dessas 3 pessoas, lá no céu, e fomos recebidos por um anjo. E o anjo foi muito querido, muito receptivo, e falou assim: poxa, vocês fizeram tanto lá na terra, tão legal a história de vocês. Blumenau ganha para Jesus, e nós, amém. Né? E o anjo nos recebeu, começou a mostrar o céu, o paraíso, começou a mostrar que lá ia ter campo de futebol. E a gente, o Corinthians vai estar aqui com a gente. E claro, né, foi mostrando e tudo era muito bonito. Aí ele falou assim, aqui no céu, lá como Éden, né, tinha uma coisa apenas que não podia tocar. Ele falou assim, aqui no céu é encantador, vocês vão passar aqui a eternidade juntos, mas tem uma coisa aqui que não pode acontecer no céu, que é pisar no pato. Tem muito pato aqui no céu. Não sei porquê, hoje eu não soube explicar muito bem por que tantos patos assim no céu. E falou assim, você não pode pisar nos patos aqui, não pode pisar. E aí, tranquilo, né? Fomos vivendo a eternidade de 10, 15 anos. E engraçado, não sei se você já viveu sonhos assim, de você estar sonhando, mas você ter a percepção que você está na cama ali, o que está acontecendo, né? E eu fui vendo, e aí, de repente, um dos amigos do pastor Jacques, o irmão da igreja, pisa no pato. E quando ele pisa no pato, o que acontece? Vem uma mulher feia e casa com ele. Acontece isso. Opa, né? Nós já ficamos espertos. E claro, a gente foi vivendo, jogando futebol, fazendo churrasco. E de repente esse outro amigo do pastor Jacques, um irmão da igreja, pisa no pato. E o que acontece? Vem outra mulher feia e casa com esse nosso irmão da igreja. Opa, 2 mulheres feias, 2 patos. Já viu o que acontece. Eu e o pastor Jacques, então, tomamos muita precaução. Mas, de repente, num lance do futebol, o pastor Jacques, que não é muito de futebol, ele é goleiro, né? Acaba pisando num pato. E aí a gente ora por ele. E aí vem o anjo. E o anjo traz a Cris. E aí, claro, o Jacques falou assim, não estou entendendo, né? Os outros amigos pisaram no pato e vieram mulheres muito feias. E eu piso no pato e você me dá a Cris. Obrigado, passar a eternidade do lado da Cris. Que alegria, que felicidade. E aí, conversando com a Cris tinha pisado em 50 patos. Então foi o karma dela passar a eternidade do lado do pastor Jacques. Não sei, essa foi, depois do Café Colonial, esse foi o meu primeiro sonho. Semana que vem eu tenho mais para compartilhar com os irmãos aí. Depois, se alguém pode explicar, alguns pisaram em patos, aí você pode ir lá para o lado, né, e saber que pisei em um pato, legal. Queridos, eu quero compartilhar nessa noite, quero falar com vocês sobre mulheres lindas. Você conhece mulheres lindas? Tem mulheres bonitas e tem mulheres lindas. Tem mulheres que radiam, que sorriem, mulheres que deixa o ambiente mais festivo, mais alegre. Tem mulheres que são extraordinárias. E tem mulheres bonitas. Qual que é essa distinção? Eu quero falar essa noite sobre mulheres lindas, super lindas. Mulheres que Deus criou para exalar perfume por aí.
Mas tem mulheres bonitas. E bonita, no meu entendimento, na minha mente, vem beleza estética, aparência física. Mulheres bonitas, mulheres que não têm que fazer muito esforço, porque o Criador já fez o esforço de fazê-las. Então são mulheres bonitas. Quando a gente olha, a primeira impressão, a aparência, aquilo que a gente vê é uma beleza. Beleza de aparência, mulheres bonitas. Vinícius de Moraes, em uma das canções, ele diz assim: me perdoem as feias, mas a beleza é fundamental. Vinícius de Moraes diz isso. E a gente vive num século onde a beleza estética, a aparência, ela é uma religião, né? As mulheres gastam milhares de grana tentando ficar esticada, né? As mulheres de 80 anos são hiper esticadas. E a gente convive nesse mundo onde a beleza dita o modo de viver das mulheres. E eu entendo que essas mulheres são mulheres bonitas. A gente não pode negar isso quando a gente olha para as nossas jovens. Nós temos muitas jovens bonitas, né? Mas o teor da mensagem de hoje não é para as mulheres bonitas, mas para as mulheres lindas, super lindas. Os espelhos, na nossa era, eles são muito visitados. Se você perguntar para sua avó quantas vezes ela se olha no espelho durante, sei lá, uma semana, é muito pouco. Porque ela sabe como pentear o cabelo, ela sabe o perfume que ela vai usar, ela sabe a roupinha que ela vai vestir. E as senhorinhas normalmente vestem quase a mesma roupa todos os dias. E as nossas jovens, as nossas mulheres, adultas, mães, parece que a gente vive numa era complexa, onde a gente precisa estar bonita para os outros. Se você vem para a igreja e você comprou a sua roupinha bonita no shopping, naquela loja de marca, e de repente você vê a irmã que está do outro lado da igreja com a mesma roupa de grife que você comprou, que você pagou, vai pagar em 10 vezes sem juros, você fica irritada, porque você não é a mais a que está em evidência dentro da igreja, porque a outra irmã também comprou a mesma roupa que você. São mulheres bonitas. A beleza ela é cultural. A beleza em 1900, nesse século, era uma beleza de roupa. As mulheres bonitas eram aquelas que sabiam se enfeitar, que sabiam pintar o seu rosto. Com a era da tecnologia, da fotografia, das selfies, das academias, da TV, a gente vem experimentando, então, uma era de mulheres que primam e prisam por essa beleza estética, por essa aparência. E são mulheres bonitas, não são mulheres lindas, super lindas. Eu quero falar para essas mulheres super lindas. Na Bíblia, a Bíblia não fala muito de aparência. A Bíblia não fala se a pessoa era gordinha, se era alta, se era mais recheada, se tinha menos recheio. Mas a Bíblia cita em 1 Samuel uma coisa interessante, porque ele fala de Saul. Saul era feio? Sim ou não? Não. A Bíblia fala que Saul era um homem bonito. Além de bonito, ele era guerreiro e alto. A Bíblia ressalta o seu valor, a sua beleza, não a sua lindeza. Não sei se está certa essa palavra, né? Mas a sua aparência é importante para o cargo que ele vai exercer. Ele é o primeiro rei da história. E aí, em 1 Samuel 16:7, fala que Deus não olha a aparência, mas olha o coração. As pessoas lindas para Deus, elas partem de um coração grandioso. Elas não partem de uma aparência ou de um aspecto sobrenatural. Nossa, você vai ser recebido pelos anjos. Claro que algumas pessoas pisaram no pato, e não tem problema, né? Pisar no pato não quer dizer que a gente vai ter uma vida melhor ou pior, né? O nosso coração precisa ser alinhado com Deus. E a Bíblia fala de Davi, que Davi era alguém que era segundo o coração de Deus. Nesse homem não havia beleza. A Bíblia fala sobre isso. Ele era mirradinho, pequeno. Lembra quando ele foi... Samuel vai para a casa do seu pai escolher o próximo rei e ele nem é selecionado. Nem entre os irmãos da sua própria casa ele foi esquecido. Alguém precisava ficar lá no pasto cuidando das ovelhas. E quem fica? Davi. Nem na sua casa ele era respeitado. Mas a Bíblia ressalta o seu coração, essa beleza, essa coisa linda que existe no coração de Davi. No Globo de Ouro desse ano, eu não sei se você acompanhou, mas teve uma
um testemunho, não sei se é assim que eu posso falar, da Oprah Winfrey. Ela diz o seguinte, eu quero ler para vocês. Ela ganhou um prêmio e ela discursa sobre força das mulheres, assédio sexual e racismo. Eu entrevistei e interpretei pessoas que passaram por algumas das coisas mais feias que a vida pode jogar em você. Mas a qualidade única que todas elas parecem compartilhar é a habilidade de manter a esperança por uma manhã mais brilhante, mesmo durante nossas noites mais escuras. Ela acrescentou, então eu quero que todas as garotas assistindo aqui agora saibam que um novo dia está no horizonte e que quando este novo dia finalmente chegar, será por causa de muitas mulheres magníficas e alguns homens fenomenais lutando duro para ter certeza de que elas se tornem as líderes que nos levem a um tempo em que ninguém jamais tenha a dizer eu também novamente. Ela discursa no Globo de Ouro falando sobre as mulheres magníficas, mulheres que nasceram para brilhar, para irradiar. Eu quero compartilhar com vocês, nessa noite, a história de uma mulher chamada Abigail. Uma mulher linda da Bíblia. Uma mulher que teve atitudes e posturas magníficas. Os historiadores, quando olhando os manuscritos antigos, eles olham para Abigail e o nome dela tem um apelido. É Tini. Mas ganha moral em casa, né? Mas vamos falar da Abigail aqui, brincadeiras à parte. Né? 1 Samuel 25, você pode abrir a tua Bíblia. Ela vai falar de uma mulher incrível, esse texto, e vai falar de um cara mais ou menos, que é um cara chamado Nabal. Nabal, você pode guardar os 3 Is aí de Nabal. Ele é um insensato, o imbecil e idiota. Que coisa, né? Imbecil, insensato e idiota. Que coisa, os 3 Is. Não pense no seu marido como um Nabal. Né? Não pense nisso, mulheres. Mas ele vai fazer esse contraponto da mulher linda, da mulher super linda, que é a Abigail, e esse Nabal, que era um Zé da sua época lá. 1 Samuel 25, a gente vai ler alguns textos da palavra de Deus, a partir do verso 2. Tá ligado? Isso aí. Temos jovens no recinto, isso é bom. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, Abigail, marca o nome dela. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse, subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe, e em seu nome como está? Direis aquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz em tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão, achem mercê, pois os meus moços, na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, os teus servos a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, aí segura um pouquinho aqui, o que está acontecendo aqui na história? Davi, ele não tinha ainda subido ao trono. Davi, ele tinha sido eleito novo rei. Havia todos da comunidade, a israelita sabia que Davi seria tinha direito ao trono, mas ele está fugindo de Saul. E fugindo de Saul, ele se encontra nesse monte, ele passa um longo tempo nesse monte e ali ele guarda então a sua comunidade, porque ele chega para ficar numa comunidade, num vilarejo. E ninguém ali então mata nenhum dos bois, nenhum das ovelhas de Nabal. Então ele passa esse tempo, talvez, do inverno, protegendo
também o rebanho de Nabal. E ele manda, então, os seus servos pedir comida, mantimento para Nabal, já que ele tinha, de alguma forma, ajudado, contribuído com Nabal. E a gente vê o que esse insensato faz com o Davi. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reces que degolei para os meus tosquiadores e o darei a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens. E aí você vê a postura de um servo, de um homem que foi profundamente contrariado. A gente vê Davi, era um guerreiro, e de repente ele se depara com uma forma contrária de visão. Estamos no 13, é isso? Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou ao deserto os mensageiros a saudar o nosso senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto do dia como de noite, todos os dias que estiveram com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou, olha a mulher super linda o que faz. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães. Imagina isso, a mulher tinha em casa pronto 200 pães. Essa mulher é demais, né? 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 canchos de passas e 200 pastas de figos. E pôs sobre o jumento. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal. Ela faz aquilo que Nabal não se comprometeu a fazer. Davi pede comida para Nabal, Nabal não dá, e logo ela, de bate-pronto, sabe quem é Davi e coloca num jumento tudo aquilo que ela podia, o que ela tinha em casa. Enquanto ela, cavalgando um jumento, 20, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuiu no deserto, de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar amanhecer um só sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-lhes, pois, aos pés e disse: Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque esse significa o seu nome. Ele é Nabal, é o nome, e o loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-se por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuravam fazer o mal ao seu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da sua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejais as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar e te perseguir e buscar a tua vida,
então a tua vida será atada no feixe dos que vivem ao Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este arrojará como a que atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser usando o Senhor contigo, segundo tudo o bem tem dito ao teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar do coração, o sangue que sem causa vieres derramar, e te vingando com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-se da tua serva. O que está rolando aqui? A Abigail, ela vai até Davi, intercede pelo seu marido, pela sua casa, e logo depois a narração continua, e Davi, de alguma forma, ouve Abigail e não vai, então, contra a casa de Nabal. E Abigail, quando chega em casa, seu marido estava bêbado, e ela espera, então, o amanhecer até que ele consiga retornar à consciência. E ela explica o que houve, o que aconteceu, o que ela fez, e o perigo que eles passaram. E Nabal, no final, ele passa 10 dias e ele morre. E Davi pega Abigail para si. Davi casa com Abigail. Eu quero tirar dessa história que a gente acabou de ler aqui 3 características de uma mulher linda. A gente vê Abigail aqui intercedendo, a gente vê Abigail aqui indo em favor da sua casa. E a primeira característica que eu quero tirar aqui, o primeiro conselho, a primeira lição de uma mulher linda, super linda, a mulher linda sabe o poder que tem. A mulher linda sabe o poder que tem. Você, homem, pode expressar isso no seu coração, que a mulher sabe o poder que tem. A mulher tem umas artimanhas em casa que consegue colocar o marido no eixo. Sim ou não? As mulheres estão tímidas assim, né? Mas o marido, talvez, numa roda de homens, possa falar melhor isso. Né? Que em casa a mulher tem umas artimanhas que consegue colocar o seu marido no eixo. E, claro, não quer dizer que todos os homens são como Nabal. Né? Existem homens como Nabal, mas existem homens que não são igual Nabal. Porque a mulher linda, ela sabe o poder que tem. Abigail, aqui no texto, ela era rodeada de servos, rodeado de soldados. Ela tinha um rei vindo à sua frente. Ela tinha um marido que era poderoso, que tinha terras, que tinha posses. E no meio de todo esse contexto, uma mulher aqui é ressaltada. Uma mulher aqui é o sujeito desse capítulo 25 de Samuel. Não é Davi o principal, não é Nabal o principal, mas Abigail é a principal. Abigail, ela consegue roubar a cena, mesmo prostrada, mesmo humilhada, todos os homens que estão ao seu redor acaba fazendo aquilo que ela tinha se proposto a fazer. Abigail é uma mulher poderosa. Abigail, ela sabia o poder que ela tinha. Ela tinha o poder de transformar morte em vida. A sua casa, assim que o Nabal não deu comida para Davi, foi sacrificada. Se Davi chegasse nos portões da sua casa, todos ali seriam mortos. Aquela mulher, ela conseguiu transformar a morte em vida. Ela conseguiu tirar daquele contexto de podridão, de um marido bêbado, de um marido autoritário, vida para aquele ambiente. A mulher linda, ela sabe o poder que tem. O Eugene Peterson, na Bíblia, A Mensagem, ele fala que Davi, quando ele chega no encontro com Abigail, ele vai cheio de si, porque ele fica irritado. Nabal vai saber agora, ele pagou o mal com o mal, o bem com o mal, e agora ele vai saber o que é lidar com o próximo rei. E quando ele chega cheio de si, o Eugene Peterson fala que ele volta cheio de Deus. Davi foi ministrado por uma mulher. Você reparou quantas vezes ela diz o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor? Ela soube dialogar com Davi. E de alguma forma Davi voltou cheio de Deus. Provérbios 1:8 diz assim: escuta, meu filho, a disciplina de teu pai e não abandones a lei de tua mãe. Escuta, meu filho, a disciplina de teu pai e não abandones a lei de tua mãe. Esse texto, ele fala que a disciplina ela foi dada para o homem. O homem é o que corrige em casa. Mas a mãe é que dá as diretrizes. Esse poder do lar, de criar os teus filhos,
isso foi dado para a mulher. A primeira característica, a mulher linda sabe o poder que tem. A segunda característica, a mulher super linda tem atitude. Tá ligado? A mulher super linda tem atitude. Abigail aqui não fica murmurando. Algumas mulheres, talvez, quando acontece contextos adversos, a primeira reação da mulher é murmurar. É ir postar no Facebook alguma coisa tensa, né? Olha, o dia está meio ruim hoje. Ou assistir novela e se afundar mais nas mágoas, comendo sorvete com pipoca à noite. Isso é para jovem, né? A gente falou isso ontem à noite. Talvez as jovens, quando acontece alguma coisa muito ruim, vai comer muito e vai passar a noite chorando, assistindo Sessão da Tarde. Passar a noite assistindo Sessão da Tarde é meio contraditório, né? Mas assistindo filmes desse jeitão aí. Abigail não é esse tipo de mulher, porque quando acontece um contexto como esse, adverso, de vem um servo e fala assim, a casa caiu, o teu marido aprontou de novo, ela não vai falar assim, poxa, mais uma vez eu preciso salvar a pele do Nabal. Não, ela não fala isso. O que ela faz? Ela toma atitude. Mulheres super lindas, elas tomam atitude. Elas mudam o seu contexto. Ela não fica esperando a sorte. Olha, será que Deus vai vir intervir? Olha, será que meu marido de alguma forma vai ficar lúcido dessa noite e vai acontecer? Não, não é isso que acontece. Ela toma atitude, ela pega os pães que tinham feito lá, talvez para as crianças, 200 pãezinhos, e manda para Davi. E ela intercede por Davi. Um gesto muito lindo aqui, e eu comparo esse gesto com o Senhor Jesus. Quando a gente lê esse relato, que ela se prostra e ela se humilha diante de Davi, o texto que eu lembro do Senhor Jesus é quando o Senhor Jesus se humilha diante dos discípulos e lava os pés dos discípulos. Ela se humilha diante de Davi mesmo sem precisar se humilhar. Porque não era a vida dela que corria risco, era a vida dos homens do seu lar. Ela se humilha e se coloca na brecha. Sabe o que é isso? Ela se coloca diante da linha de tiro. Porque entre Nabal e Davi havia uma linha de tiro. A Abigail ela se coloca no meio e ela consegue, de alguma forma, salvar. Ela é a redentora do seu lar. A mulher super bonita, ou super linda, ela é a redentora do seu lar. Ela é quem consegue transformar o caos do ambiente, o risco de vida, em vida eterna. A Abigail ela conseguiu fazer esse revés. Tem um provérbio que diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando ela for grande, não se desviará dele. Ensinar é um imperativo. Ensina. É uma atitude. Eu gosto muito de uma ilustração que eu vi há muito tempo atrás, que esse ensinar a criança tem a ver com cabo de enxada. É como se você e o teu marido estivesse cavando um buraco. Você e teu marido estão cavando um poço, um buraco, na verdade uma trilha, e os teus filhos estão indo atrás. O primeiro, segundo, terceiro ano, a trilha ainda está rasa. Mas ao passar dos anos, você vai afundando mais o buraco, e os teus filhos vão entrando dentro dele, junto com a sua família. E quando ele for grande, o buraco está tão fundo que ele não consegue mais sair, porque você cavou tanto. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela for grande, ela não vai conseguir sair mais do caminho. Você fez o caminho, a mulher fez o caminho. A diretriz foi dada pela mulher e pelo homem. Ensina esse ato de amor pela família. A gente tem visto muitos adolescentes, eu sou pastor de jovens adolescentes, onde o pai e a mãe deixam que os filhos ditem o lar. Eu tenho visto adolescentes e jovens que são os líderes dos seus lares. Que dificuldade quando a gente não cavou tão profundo, quando a gente não conseguiu transmitir o evangelho. E a gente ora para que as mulheres de hoje, para que as mulheres de Blumenau sejam mulheres super lindas, mulheres que estão ensinando, que estão sendo realmente luz dos seus lares. A segunda característica, as mulheres super lindas têm atitude. Atitude. A terceira característica que eu quero ressaltar nessa noite, e última,
A mulher linda edifica a sua vida e protege o seu lar. Abigail aqui era uma mulher instruída. Porque Nabal não sabia que Davi foi eleito o próximo rei, mas Abigail sabia. Abigail tinha as informações. Ela tinha conexão com a informação e tinha conexão com o mundo espiritual. Por quê? Se você lembrar ali em 1 Samuel 17, tem um canto que as mulheres fazem lá, que é um canto assim: Saul feriu milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares. Estava todo mundo do centro lá de Israel cantando essa música nas praças. E Abigail sabia que Davi seria o próximo rei. Abigail tinha as informações. A mulher super linda, ela de alguma forma se edifica. Ela é inteligente e ela consegue dialogar no mundo espiritual muito bem. Ela é quem fala para o marido as passagens que muitas vezes faltam na boca dele. Ela é quem está na escola dominical, ela é quem está no culto, ela está anotando todas as coisas. E ela medita a semana inteira nas verdades eternas. E nesses momentos de dificuldade, de caos, o Senhor Jesus ressalta em sua vida. A mulher super linda, ela prescinde o seu marido. Sabe o que é isso? Prescindir o marido é mesmo que o seu marido é um Nabal, ela não se corrompe com as suas faltas. Poxa, meu marido tem dificuldade com bebida. Meu marido tem dificuldade com cigarro. Meu marido tem dificuldade com mulheres. Mesmo assim, a mulher super linda, ela teme ao Senhor. E ela continua edificando dia após dia. Primeira característica, a mulher super linda, ela sabe o poder que tem. A segunda característica, a mulher super linda tem atitudes. E a terceira característica, a mulher super linda edifica a vida e protege o seu lar. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu organizo já há 8 anos um evento chamado Retiro de Casais. E Deus tem abençoado e tem muitos casais participando. Esse ano vai ser em Foz do Iguaçu. E todos os anos os casais têm a oportunidade de se inscrever e pagar em 12 parcelas, porque agora em Foz nós já vamos abrir o próximo Retiro de Casais e eles fazem o parcelamento. E ano após ano, a gente tem visto casais que se inscrevem para o próximo ano, paga 1, 2, 3 parcelas, e na terceira ele pede ressarcimento dos valores. Por quê? Porque o casamento se foi. Que não há mais marido. Porque o marido que tinha era o Nabal. Difícil. A mulher super linda edifica a sua casa e sabe das dificuldades e busca refúgio. Busca arrumar o casamento. Eu sou novinho ainda como pastor. Esse é meu 5º ano, pastoreando uma igreja. Mas eu já, por diversas vezes, vieram mulheres no meu gabinete, Abigail, pedindo socorro em off do seu casamento. Mas eu nunca vi um homem vindo pedir no meu gabinete socorro. As mulheres super lindas, elas edificam a sua casa. Elas sabem onde estão as falhas, onde estão as crises. E elas edificam o seu lar. Mulheres lindas não tem a ver com beleza. Quero concluir. Porque quando a gente vê o texto de Isaías 53, 2 e 3, a gente diz assim o texto. Isaías 53, 2 e 3. Porque me foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O nosso Deus, o nosso Jesus não era formoso, não era bonito,
mas ele é o desejado das nações. Ele era lindo por dentro. Ele é aquele que fez diferença na história. Que Deus dê força para as nossas mulheres, para que a gente tenha nessa igreja, na PIBPB, mulheres super lindas, mulheres que estão desbravando os seus lares, mulheres que estão abençoando a cidade, mulheres que estão educando seus filhos no temor ao Senhor, mulheres super lindas. Que seja assim esse Dia das Mães. Que Deus abençoe sua vida. Quero orar com você. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor está aqui presente. Deus, é tão bom, ó Pai, quando abrimos a Tua Palavra e mesmo, ó Pai, um texto do Antigo Testamento, a gente consegue tirar lições tão ricas, ó Deus, tão verdadeiras. Deus, obrigado porque o Senhor, de alguma forma, esteve nessa circunstância, nessa situação da história de Abigail, de Davi, de Nabal. Deus, obrigado porque essa história nos inspira, ó Deus. Deus de amor, eu te peço pelas nossas mães, para que realmente sejam mães super lindas, mães que temem ao Senhor, mães que estão orando dia após dia. Deus, dá a elas temor, dá a elas, ó Pai, direção, discernimento. Deus, quantos lares estão por um fio, ó Deus. Pai de amor, eu te peço por misericórdia. Deus de amor, que essas mulheres sustentem os seus lares, ó Deus, com oração. Deus de amor, que essas mulheres, ó Pai, sejam missionárias, ó Deus. Que essas mulheres, ó Pai, possam ministrar para os seus filhos, ó Deus, enquanto eles dormem, Pai. Pai de amor, que se há dificuldades, ó Deus, de alguma forma de bebida, de drogas em seus lares, ó Deus, que caia por terra toda ação do inimigo. Deus de amor, obrigado, porque o Senhor, ó Pai, trouxe elas aqui essa noite. Ó Pai, que elas possam voltar para os seus lares, assim como Davi voltou cheio do Teu Espírito Santo nesse encontro com Nabal. Deus, que o Senhor possa estar, ó Pai, levando essas mães, essas mulheres super lindas para os seus lares, e que elas estejam revestidas, ó Pai, com o Teu poder, Deus. Que elas possam exalar o Teu bom perfume durante as suas vidas. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês.